Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado pela audiência em todo o estado. O Boca vai chegando na manhã do seu domingo e já abrindo os nossos canais de interatividade para sua participação. Você que tem dúvidas do direito da Previdência, do direito do trabalho, quer opinar sobre o tema que daqui a pouquinho a gente coloca em mesa aqui, participe, use o nosso WhatsApp. Você tem à disposição também o nosso canal de interação aí pelo nosso e-mail, né? E navegue também nas nossas redes sociais, a conta no Instagram, no Twitter, tem a fanpage. Você pode interagir por diversas formas conosco aqui do Boca. O imposto sobre operações digitais é uma boa escolha? É uma boa alternativa? Está sendo pauta aí no Congresso Nacional, juntamente com toda a reforma tributária proposta. Tem parte da reforma vinda do Legislativo, parte do Executivo, enfim. Mas hoje, em específico, a gente quer saber se você aí de casa concorda com mais um imposto sobre operações digitais. Pega o seu celular, faz uma transferência, não tem taxação hoje. Está em pauta uma possível taxação. Participe e opine pelos nossos canais e, claro, relembro, você pode encaminhar as dúvidas também de direito da Previdência e de direito do trabalho para os nossos consultores. Participa do programa para opinar sobre o tema de hoje, o Sindicato dos Bancários lá de Novo Hamburgo, com o seu presidente Everson Gross. Bom dia, Solano e telespectadores da Rede Bandeirantes. Meu nome é Everson Gross, eu sou o presidente do Sindicato dos Bancários de Novo Hamburgo e região, advogado com especialização em direito previdenciário. Bom, sobre o tema proposto, sobre a proposta do governo e do Paulo Guedes sobre o imposto sobre transações digitais, a velha CPMF, a opinião da entidade, num primeiro momento, é contrária à simples criação ou recriação desse imposto, em razão do seu histórico. Nos governos passados, ela foi utilizada apenas para resolver o problema fiscal do governo, que agora realmente se agrava com a situação da pandemia e a necessidade de distribuição de auxílios emergenciais e gastos com a pandemia. Ela pode, desde que bem estudada, como uma alternativa de diminuição da carga tributária ou de substituição de tributos, ela pode ser positiva, mas no primeiro momento a nossa opinião é contra a criação desse novo imposto. Pois é, há várias correntes, né? Correntes dizendo que sim, que é positivo, que aumenta muito pouco o custo final. Outra corrente não, que entende que esse é um imposto, mais uma vez, com uma função arrecadatória. Vamos saber como pensa uma das nossas consultoras aqui do Boca no Trombone, em nome de Pereira da Costa Advogados. Está com a gente a doutora Maria Isabel, que opina: o imposto sobre operações digitais é uma boa escolha? Bom dia, Paulo Solano. Bom dia, colegas de programa. E bom dia, telespectadores. A pergunta é se é adequado ou não a cobrança de imposto com a reforma tributária sobre as operações digitais. Esse imposto seria a contribuição sobre bens e serviços. Segundo o governo, cada empresa vai recolher apenas sobre o valor que agregar ao produto e não de forma acumulativa. Seria para extinguir o PIS/PASEP e o COFINS. E se limitaria então às transações financeiras, comerciais, enfim, que não fosse expedida nota fiscal para isso. Não se sabe muito bem ainda, mas eu tenho um pouco de preocupação com esses impostos que venham a cobrar cumulativamente. Cada vez que faz uma operação financeira, tu pode ter que pagar esse imposto. Então, eu estou com muita preocupação se isso vai ser bom ou se vai ser mais uma oneração. E tem muita lógica a sua preocupação, doutora, porque é justamente isso, né? É uma ideia que vem daquele tributo antigo, a CPMF, né, que tinha esse caráter de se sobrecarregar a cada nova operação financeira, mais taxação em cima dessa. E bom, está conosco também o nosso consultor previdenciário para responder as dúvidas que você vai encaminhando, tem o WhatsApp, tem o e-mail,
as dúvidas do direito da Previdência. Está conosco o doutor Marcelo, também do Pereira da Costa Advogados, e ele opina sobre o tema. Doutor Marcelo, o que o senhor acha? Mais um imposto na nossa vida aí, será que é uma boa ou não? Ou é um imposto que visa aí gerar mais emprego, enfim, criar melhores condições de trabalho? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia a todos os nossos telespectadores, em especial aí ao pessoal que não pode parar de trabalhar durante a quarentena, né? Saudação ao pessoal que trabalha na área hospitalar, os bancários, que hoje temos representante aqui no programa, em especial os bancários da Caixa Econômica Federal, que estão manejando esse auxílio para todos, né? Essa criação desse imposto vem dentro de um patamar, de um programa maior de reforma tributária. E nesse programa maior se diz também em tributar os dividendos, que são os lucros que os empresários tiram das empresas. Tomara que não aprovem esse e esqueçam de aprovar o outro que também traz essa carga tributária sobre os dividendos. E é um imposto que incide sobre a renda, porque na movimentação financeira é onde as pessoas lidam com o dia a dia dos seus gastos ali. Então, eu acho que é um imposto que incide sobre o consumo. Sim. Eu acho que deveria se preocupar mais em onerar aquela renda que é a maior, para que pegar a camada de maior renda da população. Claro. E esse imposto, nessa forma como está, acaba pegando as classes média e baixa, porque incide na movimentação, ou seja, no consumo. E eu até acho que seria interessante, desde que se deixasse aí desonerado o pessoal que recebe até o teto da Previdência Social, porque Sim. Daí você não está onerando as camadas de menor renda, e com o imposto sobre os dividendos tem aí a participação maior de quem tem mais renda. Né? Eu acho que por esse caminho seria até um acerto. Sim, até porque seria interessante para poder fiscalizar as movimentações financeiras, aí Sim. consegue se coibir crimes e tal, mas não da classe mais baixa, tem que ser da classe mais alta. Criaria uma faixa de isenção dentro dessa sua ideia, né? Bem pensado. Exatamente. Tem que debater, né? Tem que conversar, por isso o programa está a fazer isso. Doutor Marcelo, o Lucas, ele manda a pergunta pelo nosso WhatsApp e diz assim, ó, quem recebe auxílio acidente tem direito ao auxílio emergencial quando está desempregado? É a dúvida do Lucas. Lucas, sim, pode. Auxílio acidente e cota de pensão por morte. Se te interessas mais pelo direito, vai lá na lei 14.020, artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2, letra A. Lá está a autorização. Tá certo. Preciso aí o doutor Marcelo, na letra da lei. A Tânia lá de Pelotas, ela diz que está em benefício desde 2007, daí ela conta todo o histórico dela aqui e refere, doutor Marcelo, que na verdade já tem 24 anos de contribuição e quer saber, né, se tem condição de se aposentar. Ela até pediu a prorrogação do benefício, acabou acontecendo, né, está recebendo até 30 de agosto. Tá. Esse benefício foi concedido em 2007, quando a forma de cálculo era mais benéfica. Se pegar uma aposentadoria agora, depois da reforma, talvez baixe a renda. Então, se ela não adquirir a capacidade para o trabalho, é mais interessante manter o benefício por incapacidade. Agora, se ela readquire a capacidade para o trabalho, aí, agora em 2020, tem que ter 60 anos e meio. Ela atinge 60 anos e meio em 2 de novembro. Tá? Então, quando sai a alta do benefício, realiza um pagamento de contribuição previdenciária, Sim. porque quando a pessoa sai do benefício e faz um pagamento de contribuição, ela ganha o direito de contabilizar aquele período em afastamento para fins de aposentadoria. Tá certo. Doutor Marcelo segue conosco aqui na nossa Band TV, na manhã desse domingo, e ele está conosco também lá na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Ó, para você que não prestou atenção, ó, FM 94,9, AM 640 é o Boca, todos os sábados na nossa Rádio Bandeirantes. Publicações de Direito da Previdência está na tela, ó. Hashtag Boca Ano 31, 31 anos sempre aqui, junto ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, e dentro dessas matérias do direito, use e abuse da nossa hashtag, também as nossas redes sociais, né? Como eu falei no início, repito, tem a fanpage, tem o nosso site, tem o canal no YouTube, lá tem o nosso Boca Digital, tem muita produção de conteúdo nas áreas
da Previdência e do Direito do Trabalho no Boca no Trombone. Próximo mês tem muitas estreias aqui no programa, hein? Muitas estreias aqui no Boca no Trombone na TV. Bom, hora do nosso momento solidariedade, sim, porque a solidariedade ela não pode parar e ela vem aqui no Boca com o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é uma iniciativa empresarial voluntária e sem fins lucrativos. A instituição utiliza uma metodologia focada nos princípios fundamentais de gestão, que garante ótimos resultados, a partir da coleta e recebimento de doações, seleção e armazenamento dos alimentos, e cuida ainda da qualificação dos produtos, para sua posterior distribuição e promoção da necessária educação alimentar e nutricional, junto às instituições beneficiárias cadastradas. Com o mesmo entusiasmo e êxito, acontecem as campanhas do Sábado Solidário e Trote Solidário, contando com a participação de milhares de voluntários que realizam a captação de alimentos junto às redes de supermercado de todo o estado. Em quase 2 décadas de existência, o Banco de Alimentos ajuda milhares e milhares de pessoas que sequer tinham o que comer. Faça contato aí com o time do Banco de Alimentos para sua doação, a sua parceria nesse momento, né, tão delicado, momento de pandemia, de crise sanitária global. O Boca de hoje está debatendo, está perguntando, inclusive para você que está aí em casa, o imposto sobre operações digitais, ele é adequado? Representante dos bancários que está conosco, o presidente do Síndico Bancários lá de Novo Hamburgo, Everson Gross, retorna aqui ao programa. Sobre alternativas de reforma tributária, qual é a opinião do nosso sindicato? Proposta feita pelo Leite, agora a proposta feita pelo Paulo Guedes, nacionalmente, seria a de uma reforma tributária que realmente fosse progressiva e não regressiva como é hoje a nossa estrutura tributária, que penalizasse menos os consumidores, principalmente os de baixa renda, que desonerasse a folha de pagamentos, porque infelizmente hoje no Brasil contratar custa muito caro, muito embora obviamente os empresários repassem isso para os seus preços finais, então a alegação de que o empresário paga muito imposto, ela tem que ser relativizada. Então o que a gente pensa como alternativa? Uma carga tributária que onere os super ricos, as grandes fortunas, as heranças, ao invés do consumo, principalmente para as classes trabalhadoras, né, para a classe trabalhadora e para os que ganham menos. E tributar, obviamente, os lucros e dividendos dos empresários que hoje não pagam nada. Como havia falado, nosso consultor previdenciário, o doutor Marcelo, né, também o Síndico Bancários lá de Novo Hamburgo, comunga da mesma ideia. Vamos saber, novamente, o Pereira da Costa Advogado está com a gente também nas opiniões aqui através da sua advogada. A doutora Maria Isabel volta para a nova opinião de alternativas na questão dos impostos aqui no Boca. Paulo Solano, eu acredito que o momento agora é que todos se debrucem em cima desse tema, principalmente os economistas e os tributaristas, e que fique claro que não vai haver uma recriação da CPMF, que é um bolo de arrecadação infinito e que onera toda e qualquer pessoa que faça qualquer operação digital. E hoje, com todo esse nosso nova forma, novo normal, né, de relacionamento, se usa muito. Os bancos, especialmente, nem abrem quase, praticamente, né? Então, é necessário que se debruce em cima com economistas, tributaristas e o Congresso. Espero que o Congresso analise bem essa possibilidade e não permita que a gente tenha uma oneração de impostos ainda, considerando que a nossa carga tributária é imensa. Nós já trabalhamos 151 dias por ano só para pagar imposto. Se tiver que aumentar esse tempo ainda para pagar imposto, é um castigo muito grande para o brasileiro, né? Então, eu espero que seja feito um estudo para que a gente não fique com essas dúvidas. Muitos estudos, né, doutora Maria Isabel, como a senhora coloca bem, né? Muito tempo de trabalho, né? 151 dias para a gente poder quitar, né, o nosso compromisso em matéria tributária anualmente. É muito tempo, né, gente? Mais dúvidas, mais questões da área previdenciária? Daqui a pouquinho tem o nosso Dica Trabalhista, hein? Você tem dúvidas aí da relação do patrão, do empregado? Mande para a gente. As previdenciárias hoje são com o doutor Marcelo Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados. A Edna Silva, ela é lá de Caxias do Sul.
doutor Marcelo, e quer saber o seguinte: a partir do momento da abertura das agências do INSS, as perícias voltam a ser presenciais? Edna, sim, as perícias agora estão sendo feitas de forma, até às vezes com sessões automáticas, e depois as pessoas vão ser chamadas porque esse benefício tem sido pago em um salário mínimo. E as pessoas que têm direito a um valor maior, depois de passar pela perícia presencial, vão poder receber essa diferença também. Tá? Então vai ter perícias presenciais, vão voltar sim. Tá certo. Tomara que logo, né? Tivemos aí uma previsão por parte de abertura de agências já em 3 oportunidades. Vamos ver se agora ela se cumpre. Bom, parada aqui nas dúvidas do direito da Previdência para a gente responder dúvidas do direito do trabalho. Sim, no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, os amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do Fábio. Eu gostaria de saber se o trabalhador pode fazer um acordo com o patrão para pegar o fundo de garantia. Sim, Fábio, é possível que o trabalhador estabeleça uma rescisão por mútuo acordo com a empresa, sendo que essa rescisão ela tem que ser consensual. Ou seja, não pode a empresa querer que o empregado assine o acordo sem o consentimento dele e quanto menos o empregado querer impor que a empresa aceite o acordo. Então ela tem que ser consensual. Na rescisão por mútuo acordo, que é o artigo 484-A da CLT, as verbas rescisórias elas têm que ser pagas integralmente. 13º proporcional aos meses trabalhados, o saldo de salário dos dias trabalhados no mês, férias vencidas acrescidas de 1/3, férias proporcionais acrescidas de 1/3, às vezes o trabalhador tem direito a comissões, premiações, PLR, então todas essas verbas são pagas integralmente. O aviso prévio é pago pela metade, existe a metade do pagamento da multa do fundo de garantia, ou seja, 20%, o trabalhador pode movimentar até 80% dos depósitos que foram feitos na conta vinculada do FGTS, e esse trabalhador não terá direito ao seguro-desemprego, porque ele deu motivo à sua saída. Então pense bem na hora de fazer a rescisão, ela não é um mau acordo dependendo da situação, mas tem que ser sempre consensual. Um abraço a todos e um bom domingo. Obrigado, doutor Paulo Dias, do nosso time de consultores trabalhistas. Perdeu o tempo das perguntas? Não, mande para a gente, continue mandando dúvidas de direito do trabalho e também de direito da Previdência. Daqui a pouquinho, o doutor Marcelo do Pereira da Costa Advogados volta, porque tem mais dúvidas aqui para a gente. Agora, a gente vai com as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB. Após deliberação da comissão, a OAB enviou ofício ao INSS para que o pedido de auxílio do acidente deva constar na plataforma do INSS Digital. Atualmente, esse benefício só pode ser solicitado pela Central 135. O objetivo é facilitar acesso tanto de segurados como advogados ao benefício pretendido. Segundo o presidente, Dr. Tiago Kidrick, no caso do auxílio acidente, o pleito pelo serviço foi levantado pela comissão e constou na carta do 2º Colégio de Presidentes de Comissões de Seguridade Social. Aspas para ele: a comissão está ouvindo os colegas previdenciaristas sobre a necessidade de ampliação dos serviços oferecidos no acordo de cooperação técnica firmado com o INSS Digital. Notícias da OAB todo domingo aqui no nosso Boca no Trombone. Bom, pessoal, hoje a gente está debatendo sobre a adequação ou não desse imposto sobre operações digitais. Nada melhor, então, do que trazermos aqui no Boca o nosso quadro de consultoria financeira. Sim, vamos saber das finanças, o que pensa ele no nosso quadro Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de finanças e hoje vim falar sobre o tema Imposto sobre as transações digitais. Ela é adequada? A meu ver, não. Por quê? Para nós termos um crescimento num país, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos fazer com que o dinheiro circule mais, com as pessoas comprando mais bens e podendo contratar mais serviços. No Brasil é o contrário, nós tributamos sobre os bens e serviços e queremos tributar sobre a circulação do dinheiro.
O que o governo vai ter a sua renda? O governo deveria diminuir essa tributação, não tributar sobre a circulação dos recursos, mas tributar mais sobre a renda. Pois quando as empresas conseguem vender mais produtos e vender mais serviços, elas vão faturar mais, vão contratar mais pessoas e aí depois nós tributamos nessa renda final, que é o que ocorre em países desenvolvidos. Então a nossa opinião é que não devemos tributar sobre as transações digitais. Um bom final de semana e um grande abraço, meu amigo Solano. Um abraço ao professor Rafael Toro. Falou quem entende, né? Quem trabalha diariamente com finanças, não é hora dessa tributação da forma que está sendo proposta. Consultoria Previdenciária está aberta, você pode mandar as dúvidas de direito da Previdência e também do direito do trabalho. Hoje na Previdenciária é com o doutor Marcelo do Pereira da Costa Advogados. A Ana Reis, doutor, ela diz que é aposentada há anos com salário mínimo e está diagnosticada com mal de Parkinson. Ela quer saber se ela tem direito ao acréscimo, aquele de 25% e ainda acrescenta, né? Para quem ganha o mínimo, 25% a mais é um belo incremento na renda. É um belo incremento e tem direito, né? Portador de mal de Parkinson. E toda pessoa que é aposentada e precisa do auxílio permanente de pessoa, de terceira pessoa, então ela pode fazer esse pleito. Precisa de um laudo médico diagnosticando essa necessidade. Aí ela encaminha a perícia no INSS e consegue esse acréscimo, né? Estimo melhores aí para a senhora Ana, tá? Tá certo. Doutor Marcelo está com a gente ainda, agora a gente vai dar aquela parada, tá chegando aí o Momento Ademilar. Na volta tem mais consultoria de previdência, tem o nosso quadro Tempo de Cuidado e o debate com o Pereira da Costa Advogados e o Sindibancário de Novo Hamburgo sobre o imposto sobre operações digitais. Ele é uma boa escolha? Ele é adequado? Tudo isso e muito mais aqui no Boca no 31, sempre na luta. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. De volta com o Boca na manhã do seu domingo. Muito obrigado mais uma vez à grande audiência para o nosso espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Pode mandar sua dúvida de direito da Previdência, também de direito do trabalho aqui para a gente. Ainda dá tempo de promovermos respostas para vocês. E claro, você que quer opinar sobre o tema de hoje, a gente está se debruçando sobre o imposto sobre operações digitais. É adequado? É uma boa? Vamos para a conclusão aqui dos meus parceiros. Em nome do Sindibancários lá de Novo Hamburgo, o seu presidente, Everson Gross. Sobre o tema específico da reforma tributária, estamos acompanhando a apresentação de uma parte da reforma feita às pressas pelo governo federal, porque efetivamente não planeja as suas propostas de reforma que são enviadas ao Congresso. Então chega a ser cômico que Paulo Guedes leve apenas uma parte da reforma tributária, quando estudos e propostas tramitam há anos no Congresso. A gente pretende acompanhar com muita atenção essas propostas de reforma, tanto nacionalmente quanto aqui no Estado, para a gente ter a certeza de que a promessa dos governos de diminuir a carga tributária, de modernizar a estrutura tributária, realmente vai se configurar na prática. Porque a nossa lembrança, a nossa história sempre nos diz que quando se trata de reforma tributária é para aumentar a carga tributária, não para diminuir. Então, estamos atentos. Muita atenção mesmo, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como bem falou o presidente Everson, porque o governador Eduardo Leite já colocou na pauta aí uma reforma tributária e também essa que já está em curso lá no Congresso Nacional. Opinião, para concluir esse assunto, né, da doutora Maria Isabel do Pereira da Costa Advogados, sobre o tema de hoje, os impostos sobre operações digitais. Concluindo, então, é importante que haja uma desoneração da folha de pagamento, porque isso é para manter os empregos, isso é muito importante. É importante que haja uma reforma tributária para adequar o sistema tributário de um jeito mais
fácil, inclusive, de ser aplicado. Mas também é fundamental que, para fazer essas adequações, não se onere sobremaneira em outros aspectos do cidadão, porque todo o reflexo de arrecadação aos moldes de uma CPMF é uma coisa bastante dura para o contribuinte e acumula com um pagamento mais de ICMS, imposto de renda, etc. E se for, então, para desonerar a folha a custo de aumentar a carga tributária, essa forma aí deve ser repensada. Certamente, né, doutora? Aumentar a carga tributária, olha, por ano, gente, vamos rememorar aqui. Anualmente, todos nós, o somatório dos tributos no Brasil, chegam a mais de 3 trilhões de reais. É muito dinheiro, né? E o que a gente tem em troca? Ponto de interrogação. Você interage comigo aí nas redes sociais e manda a resposta. Dúvidas de previdência? A Madalena, ela diz assim, doutor Marcelo, está na nossa consultoria previdenciária. Posso receber o auxílio emergencial? Não, até agora não consegui, estou desempregada. Como devo fazer? A dúvida da Madalena. Primeiro de tudo é verificar se não tem algum problema cadastral, que daí tem que ser na agência da Caixa Econômica Federal para ver se não tem algum erro no CPF ou algo assim. Se não, se ela cumpre os requisitos e não está recebendo, aí pode entrar com ação judicial. O que tem se usado é o mandado de segurança, porque é o chamado direito líquido e certo. Se a pessoa cumpre os requisitos, tem que receber. Sim, sim. Rapidinho aqui, doutor Marcelo, para uma última, o Carlos Gilmar, do Menino Deus, aqui de Porto Alegre, ele esquentou com o pedido de revisão da vida toda, em novembro do ano passado. E ele começou a trabalhar em 79, né? Será que ele vai ter direito a essa correção da moeda? E ele diz assim, ó, esse programa é nota 10. Obrigado, querido Carlos. Carlos, para algumas pessoas é benéfico e para outras não. O fato é que vai poder optar pelo mais benéfico, tá? Normalmente se faz esse cálculo antes de ingressar com o pedido, tá? Tá certo. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, um bom domingo e até uma próxima. Um bom domingo a todos. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Everton. Conversei por telefone essa semana. Diz que gosta muito do programa e acompanha semanalmente, doutor Paulo. Oh, que maravilha. Um grande abraço a ele, então. Doutor Marcelo, que está com a gente também lá na nossa Rádio Bandeirantes. Bom, agora é aquele momento de calma, aquele momento da gente pensar, refletir sobre o nosso momento. Sabe aonde? No nosso quadro, O Tempo de Cuidado. Bom dia, pessoal! Hoje no Tempo de Cuidado eu quero fazer uma conversa-orientação. Passar por esse momento de pandemia, com tantas perdas financeiras, perdas profissionais, dificuldades familiares, adoecimento, todo esse problema, né, social, é bastante pesado e praticamente impossível passar por isso sem sofrer, sem, de alguma forma, entrar num processo um pouco melancólico. Porém, permanecer nele não é nem um pouco saudável. Então, o que a gente tem aprendido com essa pandemia é poder fazer um movimento de olhar para dentro. Isso é importante para a gente romper com o processo de sofrimento. Fazendo esse movimento de olhar para dentro, encontrando os valores que a gente tem, conseguindo encontrar o que realmente importa na nossa vida, faz com que a gente possa dar mais valor para o que se tem do que para o que não se consegue ter, conquistar, elaborar ou manter. Se esse processo de fazer essa busca para dentro de ti tiver muito difícil de fazer sozinho, procura um psicólogo. Eu tenho certeza que ele vai conseguir te conduzir por esse caminho, certo? Fiquem bem, bom final de semana e até a semana que vem. Tchau! Uma boa reflexão aí para o seu domingo. Gente, domingo que vem, encontro marcado aqui na Band TV, a partir das 8h30 da manhã, com mais uma edição do nosso Boca no Trombone. E você já sabe, né? Durante a semana, redes sociais, Face, tem o nosso site, tem o canal no YouTube, a conta no Instagram, a conta no Twitter, tudo isso e muito mais no Boca no 31, sempre na luta.